podcast do Mais FC Porto, episódio 33. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira, Diga 33, o 33º episódio. Muito obrigado aos mais portistas que nos vão acompanhando ao longo desta aventura, as vossas reproduções e subscrições dos vários canais onde estamos presentes, mas também os comentários e sugestões que nos vão enviando são muito importantes para nós e, portanto, incitamos a que continuem com esse esforço, digamos assim. Nesta edição vamos olhar para os dois últimos jogos que tivemos do futebol, a deslocação à Alemanha e a recepção ao Moreirense para o campeonato. Vamos olhar também para aquilo que foram os resultados das restantes equipas e modalidades. Vamos também antever aquilo que é a recepção ao Stuttgart e depois a ida à Braga para fechar este microciclo de mais jogos consecutivos, 2 jogos por semana, bem como olhar para a restante agenda. Meus caros, boa noite. Vamos primeiro olhar para aquilo que foi os 2 últimos jogos do Futebol Clube do Porto, no futebol profissional masculino. Vamos olhar de forma separada, na minha perspectiva, que merece desta maneira, dado que também foi para 2 competições diferentes. Primeiro, Liga Europa, na quinta-feira às 17h45, na Alemanha. Defrontámos o Stuttgart, era a primeira vez que o estávamos a defrontar. O Stuttgart que na altura ocupava o 4º lugar da Bundesliga e nós tínhamos, embora um saldo global muito positivo com equipas alemãs, tínhamos 3 vitórias e 18 vitórias e 16 derrotas historicamente, com 8 empates pelo meio. Só por 2 vezes é que conseguimos eliminar equipas alemãs em 14 possíveis, portanto em fase a eliminar. Na altura o Martim Fernandes, embora tivesse sido presença no banco, objetivamente era uma baixa efetiva para esta partida, estava com um problema gástrico, e registámos uma vitória importante na Alemanha. Vitória por 2-1, trazemos um golo de vantagem para o Porto. Na minha perspectiva, uma excelente primeira parte e uma segunda mais de controle, com muitas alterações promovidas pelo Farioli para esta partida. Pedro, começo por ti, perceber como é que viste as apostas de Farioli para esta partida. Fez algumas alterações à equipa, nos 3 setores, em abono da verdade, e como foi a exibição do Futebol Clube do Porto face a essas alterações. Porque, na minha perspectiva, pese embora uh, as alternativas, digamos assim, ou os menos utilizados, ou aqueles que têm menos minutos, foram apostas, pareceu sem dúvida ser uma aposta ganha. Olá Daniel, olá Nuno, olá também a quem nos ouve, é um gosto de estar aqui novamente convosco, penitenciar-me pela falta da semana passada, até numa semana após 2 clássicos, mas estive aqui muito bem substituído por vocês. Pegando já na tua deixa e na partida de Stuttgart, sim, concordo com a tua análise. O Farioli fez aqui uma rotação bastante profunda da equipa, face àquilo que tinha sido o 11 apresentado no jogo do campeonato no Estádio da Luz, portanto, várias alterações, e acho que o fez de forma consciente, de forma equilibrada e, como se percebeu, sem pôr em causa a competitividade da equipa, que se apresentou ao mais alto nível contra um adversário poderoso, contra um adversário forte, contra uma equipa que está a lutar pela Liga dos Campeões na Bundesliga, que ainda no fim de semana num confronto direto com o Leipzig levou a melhor, uma equipa que ainda é o melhor ataque da Liga Europa, e pronto, embora tenha ali mais 2 jogos do play-off, mas não deixa de ser significativo essa nota, e o foco do Porto foi a Stuttgart e conseguiu uma vitória por 2-1, que não significa nada e não é definitivo, obviamente, estamos no intervalo da eliminatória e nada está resolvido, da mesma forma que na eliminatória da Taça de Portugal contra o Sporting perdemos 1-0 e ainda estamos claramente dentro daquilo que é a prova, o mesmo se passa aqui na Liga Europa, é uma vitória fora, é verdade, temos agora um jogo quinta-feira no Dragão contra o mesmo adversário perante os nossos adeptos para confirmar a passagem, mas tendo em conta aquilo que é o poderio do Stuttgart e a sua capacidade, principalmente ofensiva, com jogadores na frente muito perigosos, nada está decidido. Destacava a exibição nessa partida do Zaidu, que foi pronto, absolutamente fantástico, fez uma exibição a grande nível, sem comprometer, com momentos em que acabou por tirar do sério os adeptos alemães, ali também muito fustigado, com muitas faltas, com entradas duras. Destacava individualmente
o Zaidu, e depois, a nível coletivo, a equipa esteve sempre muito segura, muito coesa, sofre ali um golo ali um bocadinho mal sofrido, uma bola que não aliviamos, foi pena, depois o Tiago também tem ali uma abordagem menos conseguida no lance e aproveitar já também para os meus sentimentos ao Tiago Silva, que esta semana perdeu a sua mãe, mais um momento difícil para o plantel, mais uma perda no seio do grupo, tem sido um ano terrível a esse nível e daqui mandar-lhe o meu abraço e uma palavra de força neste momento difícil. E fechando esse parênteses, eh, acabamos por ir para o intervalo com 2-1, se calhar ali um bocadinho injusto, não, se calhar aquele golo do Stuttgart caiu um bocadinho do céu. A segunda parte perfeitamente controlada. O Futebol do Porto baixou linhas, conseguiu gerir o jogo a seu belo prazer. O Stuttgart é verdade que acaba por ter um gol anulado numa bola parada, mas tirando isso, e se calhar aqui um remate a acabar o jogo aos 80 e tal minutos, que o Diogo defende muito bem, não criou grandes oportunidades de golo. É verdade que teve mais bola, que acabou por instalar-se no nosso meio campo, mas nunca nos colocou em pânico, nunca se viu a equipa do Foco do Porto em dificuldades, e até no final, com um bocadinho mais de calma e de melhor acerto, até podemos ter feito o terceiro gol e vir com um resultado mais confortável para o Porto. Assim não foi possível, mas conseguimos o mais importante, que era sair com uma vantagem desta primeira mão e, obviamente, aliamos a isso uma gestão do plantel com alterações, com jogadores que foram titulares na Luz a jogarem ou a não jogarem neste jogo, uma gestão física muito bem conseguida, que depois, como já vamos também falar à frente, nos permitiu ter uma vitória depois em casa contra o Moreirense para o campeonato bastante tranquilo. Quinta-feira já vamos também perspectivar essa segunda mão, mas ficamos aqui com água na boca sobre aquilo que poderemos fazer na Liga Europa. Sim, exatamente. Vamos olhar para aquilo que é o confronto agora na cidade do Porto, para a Liga Europa, mas primeiro também perceber aquilo que o Nuno viu desta partida na Alemanha, frente ao Stuttgart, onde, na minha perspectiva, pronto, a rotatividade acabou por resultar de forma positiva. Nuno. Olá Daniel, olá Pedro, olá também para quem nos ouve. A rotatividade era fundamental nesta fase e neste jogo em particular, mas eu quando vi a equipa, a primeira sensação que eu tive foi, epá, isto se calhar é rotatividade a mais. Eu não conheço o Stuttgart em pormenor, mas quando comecei a ver o jogo, epá, numa hora muito complicada que as pessoas têm de trabalhar, mas ainda consegui ver ali um bocado do início do jogo, percebi logo porque é que o Farioli tinha colocado a equipa que colocou, porque reforçou muito o meio campo e também a nossa defesa reforçou do ponto de vista físico, do ponto de vista tático também, e nós tivemos ali um conjunto de jogadores que foram quase como um tampão à parte ou à zona mais forte do Stuttgart, que é claramente o meio campo deles. Eles também têm um meio campo muito físico, muita rotação. O Steeler nunca para quieto, é sempre de um lado para o outro. Isso era dos poucos jogadores que eu conhecia do Stuttgart, por causa do histórico dele também, do Hoffenheim. E eu senti que a nossa equipa entrou muito bem. O Pedro já salientou o Zaidu, eu acho que é muito provavelmente estivemos próximos de uma das melhores exibições do Zaidu com a nossa camisola. Ele já está aqui há alguns anos. É um jogador que muito raramente faz assistências, mas ele acabou por fazer uma muito boa assistência para um grande gol do Mora. E fiquei também muito satisfeito com as movimentações do Monfi. Até o primeiro gol dele é muito bom. É uma movimentação à ponta-lança que também vimos depois um bocadinho mais no jogo do fim de semana com o Moreirense, mas depois também já vamos falar sobre isso. Eh, Gostei muito também da nossa defesa, porque apesar, e como disse bem o Pedro, do gol ter resultado ali de um bocadinho de indefinição da nossa parte, e mesmo o próprio segundo gol que foi anulado também houve ali alguns momentos de indefinição na defesa. A realidade é que estávamos a jogar contra uma equipa que é massacrante, é uma equipa muito agressiva, lá está, tem um meio campo muito forte, um meio campo muito pressionante, e a nossa equipa conseguiu dar a volta por cima. eh, com não posso ser segunda linha, mas com 8 alterações, porque foram as alterações que o Farioli fez para o jogo do Portimonense.
Em resumo, acho que a eliminatória está completamente em aberto. O Stuttgart vem aqui para pressionar e tentar marcar logo de início, de certeza absoluta. É isso, é esse o ADN deles. Eles mostraram isso no nosso jogo, no jogo contra nós. E eu acredito que o Fariol também faça a rotação, mas também sobre isso falamos mais à frente. Mas foi um bom início de eliminatória contra uma equipa que é dos principais candidatos, e eu diria, juntamente connosco, o Lyon, com o próprio Aston Villa, com a Roma, a ganhar a competição. São os oitavos finais que muito, muito facilmente poderiam ser umas meias finais ou até mesmo uma final. Por isso acho que é bom estarmos na frente, mas o foco continua claramente a ser o campeonato. Exatamente, o foco, de facto, estava acima de tudo no campeonato, nas escolhas para o campeonato, guardar teoricamente os jogadores com mais minutos e mais confiança do treinador para o campeonato. 72 horas depois, pouco mais do que isso, regresso ao Estádio do Dragão, domingo 20 e 30. O Moreirense era o oitavo na Liga, vinha de dois empates consecutivos, o último em casa frente ao Nacional. Historicamente, o Futebol Clube do Porto sempre ganhou ao Moreirense para a Liga, e isso acabou por se confirmar novamente. Vitória por 3-0, um jogo, na minha perspectiva, totalmente controlado pelo Futebol Clube do Porto, particularmente a primeira parte, onde objetivamente não deu nada à equipa adversária. E teve a oportunidade também de fazer alguma gestão quando necessária. Verificámos alguns regressos, particularmente o Martim, que passou a estar disponível para o jogo. E, portanto, um 11 de gala, passa a expressão, tendo em conta os disponíveis, e conseguiu-se, de facto, um resultado muito positivo para a equipa. Aqui, no que pareceu o jogo frente ao Moreirense, rebate, confirma aquilo que disse há bocadinho, na minha perspectiva, um jogo totalmente controlado por parte do Futebol Clube do Porto, uma vitória sem margem para dúvidas. Eu, na antevisão do jogo, dizia que queria uma vitória que fosse mesmo uma vitória. Eu uso agora o termo, uma vitória que fosse contundente para o Moreirense. Porquê? Porque o Vasco, o Telho da Costa, é benfiquista. Ele assume que é benfiquista, aliás, há imagens disso. E disse que a melhor equipa é em Portugal, e cantou luas e estendeu uma passadeira vermelha ao Sporting. E no final do jogo não disse isso sobre nós, e se calhar foi o jogo em que foi mais categórico o resultado, comparativamente aos outros jogos que ele teve. E porquê que foi categórico? Porque eu recordo perfeitamente os jogos com o Sporting, recordo perfeitamente os jogos com o Benfica. Aliás, o jogo com o Benfica, o Moreirense-Benfica, é um dos piores jogos do campeonato, porque aquilo foram ofertas atrás de ofertas, da parte da equipa do Moreirense. E neste caso, neste jogo em particular, não foi isso que aconteceu. Aconteceu que o Moreirense veio para aqui para defender. A equipa do Moreirense estava montada mesmo para fazer isso, para defender o resultado, só que o Porto não deu hipótese. Carregou, marcou, deu 3, podia ter dado 6, falhou 2 golos. Por exemplo, o Pietro-Zewski, que faz uma exibição fenomenal, um jogador de 17 anos, que partiu os rins constantemente a um dos nossos melhores defesas de direitos do campeonato, o Travassos. Eu não percebo, por exemplo, como é que ele não está no Sporting, ainda bem que não está, porque ele é realmente um muito, muito bom jogador. É melhor de fazer de qualquer jogador, qualquer fazer que o Sporting lá tinha, seja o Fresneda, seja o Vagianidis. Por muito bons jogos pontuais que eles possam fazer, a verdade é que o Travassos é, pá, dos melhores defesas de direito do nosso campeonato. Para mim, o Martim, tanto o Martim como o Alberto, estão à frente dele, mas há muito poucos que estejam à frente dele. E o Pietro Zeves, que fez dele gato sapato, fez uma exibição excelente, e volto a referir a maturidade de um jogador de 17 anos, que é naturalmente imaturo. Por exemplo, aquele lance que ele falha sozinho com o guarda-redes, está de costas e tenta fazer o chapéu. Não sei se repararam, mas ele, a primeira coisa que faz é olhar para o fiscal de linha. Eu acho que ele pensava que estava em fora de jogo. Porque a primeira reação dele, mal faz aquilo, olha para o fiscal de linha. E é uma reação naturalmente imatura de um jogador de 17 anos. Mas o gol que ele marca é um gol fantástico. Ele partiu de uns rins à defesa. Obviamente, também o Travassos não estava na posição dele, que ele tinha subido, mas faça um golão do outro mundo. E não foi só isso, foi o jogo todo, a maturidade tática dele, a maturidade física também dele, que ele sabe usar o corpo. Tem 17 anos e sabe usar o corpo. Ele tem um corpo muito desenvolvido para quem tem 17 anos. E, e mostrou que é jogador para não ficar aqui muito tempo, infelizmente.
Eu acho que em pouco tempo ele vai sair do clube. Espero que pelo menos tenha mais uma época aqui, mas acho que vai ser muito difícil, dado o jogador que ele é. Algo que eu também gostei muito foi o Zaidu ser ovacionado quando marcava um canto. Aliás, um Zaidu a marcar um canto é uma coisa que eu nunca pensei. Já tinha acontecido esta época. Acho que até contra o Stuttgart o Zaidu marcou cantos. E ver o Zaidu marcar cantos e chegar à bandeirola e ser ovacionado de pé, isto é um sonho para todos nós adeptos do clube e mostra também um bocadinho da forma em que o Zaidu está, apesar de estar constantemente com lesões e sair um bocadinho fustigado dos jogos. Outra exibição também positiva para mim foi a exibição tática da equipa. E porquê é que eu digo exibição tática? Porque quem estava no estádio conseguia perceber, por exemplo, na saída dos nossos pontapés de baliza havia um fosso muito grande, propositado, entre a nossa defesa e o meio campo. Estávamos a falar ali de cerca de 30 metros em que não estava ninguém e havia um buraco enorme. O que é que acontecia? O Diogo Costa metia a bola na esquerda, o Zaidu ocupava esse espaço. O Diogo Costa metia a bola na direita, era o Martim que ocupava esse espaço. E começou a fazer isso e foi isso que rebentou com todas as marcações do Moreirense. Porquê? Porque eles deixaram de ter, como tinham até à data e como já era muito visto e revisto, a referência do Varela. O Varela encostava os centrais e eram os laterais que desciam. E os extremos deles não sabiam o que tinham que fazer porque não contavam com isso. O Gabriel Veiga e o Fraolto estavam completamente pendurados na frente, quase ao lado de ponta de lança. Parecia há uns anos, parece que já foi há muito tempo, mas foi há um ano que o Anselmo fazia, que pendurava os médios ao lado de ponta de lança, mas aí não havia tática, era chutão para a frente e olha, e seja o que Deus quiser. Aqui não, acho que foi uma exibição tática muito positiva, de uma equipa que também, lá está, tentou condicionar o Porto numa marcação homem a homem, mas que acabou por não ter sucesso. Acho que foi o jogo que eu tinha pedido, se é que eu tenho algum tipo de opção. Foi o jogo que eu pedi, uma vitória categórica, contundente, uma vitória garantida e que nos dá também aqui um alento para os próximos jogos. Temos aqui, ao contrário do que era previsto por muita gente, a nossa comunicação social, essencialmente, e também por nós, como adeptos de suporte, a equipa está fresca, os jogadores estão cansados, mas nós temos a frescura dentro da equipa que faz com que nós possamos encarar os próximos dois jogos de uma forma um bocadinho mais tranquila, por exemplo, com o que eu esperava encarar quando começamos este ciclo, como tu disseste, este microciclo de dois jogos por semana, na altura que nós fizemos o jogo com o. Eu, se não me engano, isto começou no jogo em casa com o Arouca. Foi este, Penso foi que com o sim, Arouca, não foi? Foi Arouca, exatamente, Sporting, se não me engano. Benfica, Stuttgart, ou seja, foi aqui um microciclo muito complicado, em que eu estava com muito receio do estado físico da equipa, mas na realidade a equipa está bem. Lá está, temos jogadores que já não conseguem fazer os 90 minutos. Temos, por outro lado, jogadores como o Fofana, que consegue fazer 80 minutos em um ritmo completamente alucinante, que foi como contra o Stuttgart, deu 70 minutos, mas depois, obviamente, que ele rebenta, que é impossível manter aquele nível. E também salientar aqui a entrada do Mofi, não jogou de início, mas acho que entrou muito bem. Ele tem ali um golo cantado que falha, mas é uma grande defesa do guarda-redes. Pena, por exemplo, no jogo contra o Benfica, ele não ter defendido lances muito mais fáceis. E aqui o Vasco da Costa não, lá está, não referiu isso, porque também não lhe interessava. Mas até por causa disso, se não fosse o guarda-redes Moreirense, e este de perdidas, como eu disse ao início, nós tínhamos aqui um saco cheio, porque a nossa equipa fez uma exibição muito, muito boa, contra um adversário que tem o campeonato resolvido, mas que o treinador não tinha esse campeonato resolvido. Por isso, tentou vir aqui para o Dragão para fazer história, não conseguiu, e espero que mais ninguém consiga. Que a última equipa a fazer história tenha sido no Dragão tenha sido o Sporting a empatar no último minuto e o Benfica também a empatar quase no final fora. Espero que não haja mais ninguém a fazer história contra nós. Esperemos que não, lá está, exibições muito positivas na minha perspectiva do Alvarel, do Forrolo também com as assistências naturalmente, mas também do PP, portanto, lá está, exibições maduras, crescidas, ou seja, de jogadores que realmente parecem estar muito donos de si próprios, confortáveis, inteligentes e nesse sentido ou seja, parece de facto haver alguma fadiga muscular, mas fadiga competitiva, pelo menos para já, não parece haver. Os jogadores estão comprometidos com os seus objetivos. Pedro, passo também a palavra no sentido para perceber como é que viste esta partida. Lá está, eu penso que ah,
a vitória do Futebol Clube do Porto. Não. Sim, foi uma vitória inequívoca, que só peca por escasso. Foram 3-0, podiam ter sido mais um ou outro golo, principalmente na primeira parte. Tivemos várias oportunidades. O Oscar faz uma exibição fantástica, marca mais um excelente golo, depois daquele golo no Estádio da Luz, onde deixou no chão o Otamendi e o Trubin. Acaba por fazer um grande golo de pé direito, podia ter feito mais dois golos, com um bocadinho mais de calma, acabou por não conseguir, mas não faz mal, já estava feito o mais importante. Pode ser que tenha guardado esses golos para outros momentos mais decisivos. O Oscar é claramente o destaque individual desta partida. É um jogador fantástico, absolutamente acima da média para aquilo que é a sua idade, 17 anos. Já aqui tínhamos percebido que estávamos perante um claro diamante em bruto, pronto a ser lapidado e, portanto, parece-me que acertamos em cheio com o Oscar e, para além de ser uma aposta de futuro, é já claramente uma aposta de presente e tem tido um papel preponderante neste mês de março, com o Foco do Porto, a marcar golos importantes, a assistir, eh, nota muito positiva para aquilo que tem sido a performance do Oscar Pietruszewski, mas obviamente destacar toda a equipa que fez uma exibição muito segura contra um adversário que, que chegou ao Dragão debilitado, com algumas baixas por lesão, algumas adaptações, o Travassos a jogar a lateral direito, ele tem jogado normalmente a extremo. Claramente esta equipa do Moreirense não é uma equipa tão forte como aquela que começou a época e que fez uma primeira volta extraordinária. Ainda assim, claramente se percebeu que, pelo menos para aqueles que estavam no banco, que parecia-me, sinceramente, não sei se estarei enganado, o núcleo dos Diabos Vermelhos de Moreira de Cónegos, tal, tantas as vezes com que se levantavam e a quantidade de pessoas que estavam sempre de pé, sempre que o Moreirense atacava por aquele lado, ainda para mais naquela jogada do Zaidu, aquilo só faltou entrar toda a gente dentro do campo. Portanto, o núcleo dos Diabos Vermelhos de Moreira de Cónegos, liderados pelo Vasco Botelho da Costa, obviamente que estavam ali, ainda se calhar muito excitados depois daquela vitória em Arouca no dia anterior, e portanto chegaram ao Dragão ainda com essa excitação em alta, e portanto estavam ali com grande expectativa para tentar roubar pontos ao Foco do Porto. Pronto, infelizmente para eles não conseguiram, o Foco do Porto foi mais forte, foi dominador, não permitiu praticamente nada ao Moreirense, a não ser aquele remate no início da segunda parte ao poste. Também temos direito a receber bolas nos nossos postos, não é só mandar aos postos dos outros, como infelizmente tem acontecido, e nem Stuttgart dá mais uma bola à barra do William. Portanto, também temos direito a receber bolas nos nossos postos. O Malfina podia ter feito mais um gol, na altura era o terceiro ainda. Aqui fazer também um parênteses para elogiar o Malfi. Eu gosto do Malfi, eu estou a gostar muito daquilo que estou a ver. Claramente o Malfi está fora de forma, não aguenta 90 minutos, não aguenta quase 60 neste momento, isso percebeu-se em Stuttgart, mas parece-me ser um jogador bastante mais diferenciado que aquilo que é o Denis Gol, sinceramente. Parece-me que é um jogador que vem acrescentar muito mais que aquilo que o Golo tem acrescentado. Acho que é um jogador que nos vai ser e já está a ser muito útil durante esta temporada. Esperemos que o Mofi ganhe forma física, que consiga aguentar mais tempo em campo, e quando digo mais tempo em campo não é só conseguir andar lá, mas conseguir andar lá com rendimento, com capacidade física, correr, ganhar bolas e marcar golos. Eu estou a gostar bastante daquilo que estou a ver do Mofi, portanto também uma nota positiva para ele. Destacar também aquele fantástico gol do William Gomes em dia de aniversário, em dia do seu 20º aniversário. O William até entrou ali um bocado desorientado, com cartão amarelo, faz logo ali 2 ou 3 faltas, pronto. Parecia-me que estava ali eh, a precisar de levar ali um puxãozinho de orelhas, mas pronto, mas conseguiu marcar aquele fantástico gol, e nós desculpamos tudo sempre que ele faz obras de arte como esta, porque como já nos habituou até noutros jogos, como aquele gol que nos lembramos todos em Alvalade, ou aquele gol em Salzburgo, sempre que o William engata aqueles remates em banana de pé esquerdo, nós desculpamos as maluqueiras, entre aspas, dele. Portanto, destacar também em termos individuais aquilo que é, e pronto, e nunca é demais dizê-lo, do Vitor Fraholt. O Vitor Fraholt está novamente a atingir níveis exibicionais muito altos. Não quero dizer que tenha em algum momento jogado mal, não é isso, mas claramente o Vitor passou aqui uma fase um bocadinho mais
mais difícil na temporada face àquilo que nos habituou, e obviamente também isso é culpa da expectativa que nos criou e da altura em que colocou a fasquia. Não sei se o Duplantis conseguia passá-la, mas a fasquia que o Vítor colocou estava mesmo muito alta, e portanto claramente sentimos aqui uma pequena quebra do Vítor ao longo da época. Acho que o Vítor está novamente num nível muito alto. Isto pode ser derivado de vários motivos. Obviamente a concorrência do Fofana ajuda só, não só no facto de obrigar o Vítor a ser melhor, mas também permitir o Vítor descansar. O Vítor tem descansado mais tempo do que aquilo que aconteceu no início da época. Obviamente que ter um jogador como o Fofana a entrar, ou mesmo a entrar a titular em alguns jogos, permite que o Vítor esteja mais tempo a descansar, e quando joga melhor e joga com outra condição física, e portanto é verdadeiramente impressionante aquilo que o Frolls tem feito esta temporada. Ver aquela imagem dele a sair do Estádio da Luz completamente a mancar, agarrado à equipa médica, e depois ver a forma como ele entra a jogar, quer em Estugarda, quer neste jogo contra o Moreirense, é uma coisa de outro mundo. Portanto destacava também a exibição dele relativamente àquilo que são as contas do campeonato. É mais uma jornada passada, mais uma etapa queimada na nossa luta, no nosso caminho para o título. Faltam 8 finais, 8 jogos decisivos. A distância, pelo menos esta jornada, mantém-se. Vamos ver o que é que ainda faz o Sporting, que adiou o seu jogo deste fim de semana. Acho que o vai ganhar. Quanto ao Tondela, em Alvalade, não parece que vai acontecer o milagre do Tondela roubar pontos, mas volto a dizer, não precisamos disso. Não precisamos que o Sporting empate, não precisamos que o Sporting perca, não precisamos que o Benfica empate, não precisamos que o Benfica perca. Precisamos é de ganhar os nossos jogos. Se ganharmos os nossos jogos, e até podemos empatar 2 ou perder 1, somos campeões nacionais, e é nisso que temos de estar focados todos os fins de semana, em ganhar os nossos jogos, para que no final, como todos esperamos e todos ansiamos e todos sonhamos e acordamos a pensar nisso e deitamos-nos a pensar nisso, em maio possamos estar todos aliados. É essa a expectativa, lá está, estamos uma jornada mais próximas desse objetivo, no sentido em que, como mencionaste também, o Sporting ainda não jogou, independentemente da situação, terá que fazer o seu jogo e acumular mais à frente a fadiga que provavelmente decidiu poupar neste fim de semana. Meus caros, vamos olhar para aquilo que foi a semana das restantes equipas e modalidades. Começou na terça-feira com a European League em handball, vitória na Dinamarca e qualificação direta para os quartos de final da competição, 29-30. Na quinta-feira também um resultado extremamente positivo frente ao Saint-Omer, 9-2 no hóquei em patins na Liga dos Campeões, com a manutenção da liderança do grupo na competição. Ainda mais sucesso, devemos dizer, com o voleibol, primeiro na sexta-feira, com a meia-final da Taça de Portugal de Voleibol Feminino, 3-0, 3-7-0 frente ao FANOR. No dia seguinte defrontámos o Sporting de Braga e ganhamos por 3-1, portanto uma excelente conquista da Taça de Portugal pelas nossas jogadoras, que 6 épocas depois acabam por conquistar pela segunda vez a Taça de Portugal para o Futebol Clube do Porto. Portanto, sucesso nesta temporada no voleibol feminino, que ainda poderá continuar com o campeonato, tendo em conta que fechamos a fase regular, digamos assim, no primeiro lugar. Também no sábado, o futebol feminino teve uma excelente vitória por 3-0 frente ao Gil Vicente em Barcelos. O mesmo aconteceu, em abono da verdade, com os nossos basquetebolistas. Na Liga, uma vitória 69-114 em Guimarães. Um arranque forte, permitiu-nos construir um resultado volumoso ao longo do jogo. E o mesmo aconteceu também no handball, na deslocação a Estarreja para defrontar o Avanca, 30-41. Um resultado bastante volumoso. Não, Esta não foi, semana foi em também houve. Estarreja, ó Daniel, desculpa, só fazer essa correção. O jogo foi no desculpa. Dragão, por motivos Desculpa, tens de razão, impossibilidade. exatamente, em que não houve possibilidade de Foi jogar. no próprio Tens dia razão, que foi foi no próprio mudado o dia que local. passou para as Sim. 20, não foi? Era às 18 e passou para as 20. Tens Isso, toda a e razão. passou para o Dragão porque o Esqueci-me pavilhão dessa. do Avanca não estava praticado.
esqueci-me desse pormenor que de facto aconteceu exatamente isso. De salientar, surgiu uma notícia importante também, que havia um jogo em atraso com o Marítimo. A Federação acabou por decidir pela falta de comparência do Marítimo, e assim o Futebol Clube do Porto fecha a fase regular do campeonato no segundo lugar com 59 pontos. Portanto, só numa possível jogo final é que não teremos a possibilidade do fator casa. De salientar que na segunda-feira também tivemos a equipa B em ação, um empate, um nulo frente ao Oliveirense. Eu sinceramente até gostaria de vos desafiar a começarmos por aqui. Eu estive a ver aquilo que se passou particularmente no quarto para a final, mais ou menos, e via uh, a intervenção do VAR face a um lance dentro da grande área do Oliveirense. Aqui, Pedro, começo por ti. Como é que viste esta semana das modalidades? Mas eu gostaria que pudesses Quer, comentar a intervenção do VAR. queres que comece por esse jogo? Pela equipa B? porque de facto eu Sim, vi e revi, no sentido de ouvir e tentar perceber o que é que realmente foi dito. pois. E é Não, inacreditável. não é fácil. É, Não, é inarrável. é Como tu costumas inenarrável. dizer, é inarrável. É É inarrável. inenarrável e não se compreende, porque aquilo que o árbitro diz é após revisão, o jogador número, já não sei o número, ou já não sei o número em concreto, não comete infração, não sendo suficiente para penalti. E eu agora quero perguntar ao Sr. Duarte Gomes se nos puder ajudar o que é que isto significa em português. Ou na linguagem da arbitragem, o que é que significa um árbitro dizer o jogador não comete infração não sendo suficiente para penalti. O que é isto? Não consigo perceber. Se o Sr. Duarte Gomes nos conseguir ajudar, nós agradecíamos. Agora, aquilo que nós já percebemos é que para se marcar uma grande penalidade a favor de uma equipa do Futebol Clube do Porto por puxão da camisola, só se a camisola... Quer dizer, não sei, vamos ver. Se rasgar a camisola, vamos ver se marcam ou não, porque de facto isso ainda não aconteceu e se calhar podem também não marcar. Podem também rasgar a camisola e mesmo assim não ser. Mas já é o segundo lance esta época. Um dia, o primeiro, nós todos nos recordamos, o puxão do António Silva ao Denis Gol na grande área, que nos provavelmente se negou 2 pontos nesse jogo. E agora, neste jogo da equipa B, um agarrão claríssimo ao Gonçalo Sousa, um penalti evidente. Destacar também aqui, porque é importante frisar, e eu também não vi ninguém falar disso, mas eu gostaria de dizer, a seriedade do Gonçalo Sousa, porque o Gonçalo Sousa, se fosse outro, tinha-se atirado para o chão e se calhar até foi prejudicado por isso, por ter tentado jogar a bola, por mesmo assim ter tentado disputar o lance, mesmo a ser agarrado, mesmo a ser impedido de o fazer, o Gonçalo não tentou tirar aproveitamento da jogada. Se calhar prejudicou-se por isso e prejudicou a equipa, porque se calhar, eventualmente, se ele cai, se calhar o árbitro tinha decidido de outra forma, não sabemos. Mas salientar a seriedade do Gonçalo, que mesmo a ser puxado, não tentou tirar aproveitamento da jogada e procurou da mesma forma fazer golo, não lhe sendo possível. É um lance, pronto, mais um lance inacreditável, que nos tira uma grande penalidade perto do final, não sabemos se seria concretizado ou não, mas fica esse registro. Um jogo que não foi muito bem conseguido por parte da nossa equipa. A nossa equipa B está ali com algumas limitações. O André Miranda está lesionado. Tivemos aqui também a triste notícia de mais uma ruptura de ligamento cruzado, desta vez do André Oliveira, que também foi uma contrariedade na partida, porque no momento em que já não havia substituições, o André tem essa lesão e ficámos a jogar com 10 nos últimos minutos. Mesmo assim, mesmo com 10, estivemos sempre mais perto da vitória do que o contrário. E desejar também daqui as melhoras ao André. É uma lesão terrível, que o vai deixar fora dos relevados durante muito tempo, mas desejar-lhe uma rápida recuperação e que volte ainda mais forte. Ainda assim, pronto, um empate a 0, que não compromete em nada aquilo que tem sido o caminho da equipa B nesta temporada, mas fica o registro de mais um lance anedótico, que vai mais para o anedotário da arbitragem portuguesa, e anedotário esse que já é bastante grande e sebejamente conhecido. Passaria para o voleibol feminino, que é o grande destaque da semana, como não poderia deixar de ser, com a conquista da Taça de Portugal,
mais um título para a secção de voleibol do Futebol Clube do Porto, uma vitória em Albufeira, numa Final Four em que defrontamos o Colégio Fanor e o Braga. Se contra o Colégio Fanor as dificuldades foram poucas, contra o Braga não se pode dizer o mesmo. Um jogo complicado, começamos bem, ganhamos o primeiro set, o Braga esteve melhor no segundo e começou o terceiro de forma contundente, abriu uma vantagem de 17-11 e que nos podia ter muito complicado em muita vida, caso o Braga tivesse fechado esse terceiro set, mas uma grande recuperação no terceiro set permitiu-nos fechar com 25-23 e depois no quarto set, já com mais calma e com tranquilidade, acabamos por confirmar a vitória. Parabéns a toda a equipa, a toda a secção, às jogadoras, à equipa técnica, aos responsáveis. Um excelente título, uma excelente vitória que vem confirmar o domínio que temos demonstrado nesta modalidade durante esta temporada. Esperamos agora completar a dobradinha e vencer o campeonato nacional. Começa os playoffs este fim de semana contra o Vitória em casa, para que no fim possamos juntar à Taça de Portugal também o campeonato nacional, que é o objetivo maior da temporada, como não poderia deixar de ser. Passo para o handball, que também teve uma semana em cheio, principalmente com a vitória na Dinamarca, 29-30, um apuramento para os quartos de final da Liga Europeia, fantástico. Poucos acreditavam, e quando digo poucos, incluo-me a mim, depois daquela derrota em casa contra esta mesma equipa, a tarefa era muito difícil, tínhamos 2 jogos com o Granollers, tínhamos que ir à Dinamarca, conseguimos ganhar os 3, e pronto, de forma épica, alguns deles, aquele jogo em casa contra a equipa do Granollers com o gol do Gunnarsson no último segundo. Tivemos aqui momentos épicos, emocionantes, mas conseguimos um apuramento para os quartos de final. Vamos ver agora quem nos vai calhar, ou o Frederica da Dinamarca ou o Melsungen da Alemanha. Parece-me que a equipa dinamarquesa seria mais simpática, mas vamos ver quem irá passar. Provavelmente o Melsungen vai ser o vencedor, não sabemos, mas qualquer das formas, a duas mãos contra uma ou contra outra, acho que temos as nossas hipóteses e podemos ambicionar chegar à Final Four desta competição. Pela segunda vez, penso eu, já o fizemos uma vez no pavilhão do Kiel, na primeira passagem do Magnus Anderson como treinador do Futebol Clube do Porto. Relativamente ao jogo do campeonato, pronto, acontecem coisas pouco fáceis de explicar no campeonato de handball. Pronto, o Abanca tem tido alguns problemas no seu pavilhão. O Foco do Porto encontrou aqui esta solução de passar o jogo para o Dragão Arena. Jogou-se, o Foco Porto ganhou. Relembro que o Abanca já teve uma derrota por falta de comparência contra o Benfica, também por não ter sido possível efetuar o jogo no seu pavilhão, penso que pelo mesmo motivo. E agora também esta situação com o Marítimo, pronto, é difícil de explicar como é que em competições nacionais, primeira divisão nacional, isto acontece, numa modalidade em que Portugal ficou em quarto lugar no Campeonato do Mundo, em que teve uma boa prestação no Europeu, onde as equipas portuguesas na Europa têm tido prestações, pronto, como se sabe, o Porto está nos quartos de final, o Sporting também tem feito uma boa prestação na Liga dos Campeões, e temos situações destas com derrotas por falta de comparência, quando equipas não conseguem viajar ou quando pavilhões estão impraticáveis. Não consigo compreender. Isto não está em causa ser o Porto ou ser o Benfica. Eu acho que o Porto ganhava o Marítimo, acho que o Benfica ganhava o Abanca, acho que a questão não é essa. Acho que é uma questão de profissionalismo e de credibilidade da competição, que fica ferida de morte com situações como esta, que não me parecem fazer qualquer tipo de sentido. Isto é digno de campeonatos de terceiro mundo e de competições absolutamente amadoras, ter equipas a perder por falta de comparência, por não conseguirem viajar ou pelos pavilhões não estarem em condições de receber jogos. É algo lamentável do meu ponto de vista. Passando para o Hockey Patins, uma vitória contra o Saint-Omer 9-2 em França, reforça aqui o primeiro lugar na Liga Europeia, e também reforça também o bom momento que a equipa do Hockey Patins está a atravessar. Vem já também da recuperação que foi feita no campeonato, aquela vitória em casa contra o Sporting que nos permitiu empatar com esse adversário na classificação. Continuamos a lutar pelo segundo lugar do campeonato. Na Liga Europeia estamos em primeiro do grupo, o apuramento está garantido, a equipa tem vindo a crescendo, esperemos que agora
atinge ao seu ponto máximo quando chegarem à altura das decisões, os playoffs, a Final Eight da Liga Europeia, para que possamos conquistar esses 2 títulos, que são os 2 títulos mais importantes da temporada e que tornariam a época numa grande época, caso o Futebol Clube do Porto os conquistasse. Basquetebol, uma vitória em Guimarães contra o Vitória atravessa um momento muito complicado, ainda assim a equipa do Porto foi séria, fez um bom jogo, não deu hipóteses, venceu de forma tranquila. A equipa do Porto, que também está mais uma vez com alguns problemas físicos, com 3 jogadores de fora, o Javier Davis, o Tanner Omlid e o Gonçalo Delgado. Ainda assim, quem entrou esteve a excelente nível. A equipa também tem estado aqui num momento de recuperação. Vamos ver como é que se portará quando chegarem o momento dos playoffs. Ainda falta alguma coisa para lá chegar, ainda há ali um terceiro lugar para tentar garantir, e não está fácil, vamos ter que estar muito bem e ter que cumprir até ao final. Temos já um jogo no fim de semana contra o Benfica em casa, que vai ser muito difícil, mas nota positiva também para a equipa de handball. No futebol feminino, vitória em Barcelos, 3-0, a confirmar aquilo que é o nosso primeiro lugar nesta fase de subida e de apuramento de campeão da segunda Divisão Nacional. As coisas estão muito bem encaminhadas. Temos amanhã noite de gala, esperamos nós, jogo grande contra o Vitória, segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, onde podemos fazer esse feito inédito histórico de conquistarmos a passagem à final da Taça de Portugal no Jamor. Seria extraordinário no segundo ano desta secção conseguir já disputar essa partida, uma final da Taça. Vai ser muito difícil e é importante refriar os ânimos e gerir expectativas. Estamos a jogar perante uma equipa que joga na primeira divisão, que está a fazer um campeonato regular, que provavelmente tem argumentos se calhar superior aos nossos, mas ainda assim o Foco do Porto terá uma palavra a dizer. Já o mostrou no jogo em Guimarães, onde empatou a 2, depois estar a perder 2-0, e amanhã, com o apoio dos nossos adeptos, que faço já votos aqui que quem puder compareça no Olival para apoiar as nossas meninas, possamos ter uma noite bonita, eliminar o Vitória e chegar à final da taça, seria fantástico. Eu antecipo uma nota que ia deixar um bocadinho mais à frente. A entrada é livre e exclusiva para sócios. É preciso fazer o carregamento do bilhete no cartão de sócio, no cartão de acessos. Ahm, eu penso que faltam cerca de 300 bilhetes serem, entre aspas, vendidos. Mas é uma coisa que é relativamente simples em bilhetes.fcporto.pt ou nas lojas dos associados. Nuno, passo a palavra para perceber como é que viste esta semana das restantes equipas e modalidades, igual que fiz ao Pedro, incentivar-te a começar pela equipa B e por mais um momento, diria, do entroncamento da arbitragem portuguesa. Ó Daniel, eu depois de ter visto um árbitro ir contra um jogador do nosso clube e o nosso jogador ser expulso, depois de ter visto um jogador por ser expulso por ter rematado a baliza, depois de ter visto um jogador ser expulso por ter dito palavras imperceptíveis em francês, eu estou a dizer aquilo que foi escrito nos relatórios dos árbitros. Agora chegamos a mais um momento insólito, mais um momento que só acontece connosco. Eh, ah, deixa-me realçar mais dois momentos antes de chegar a este. Tivemos um jogo adiado por causa de uma festa municipal, esta época, e tivemos outro jogo quase adiado porque pela primeira vez um clube da Madeira não tinha conseguido avião. Ou seja, temos sido ricos em fenómenos, temos sido ricos em insólitos, e neste momento tivemos pela primeira vez um árbitro ser chamado ao VAR e ter dito aquilo que o Pedro disse, que não é compreensível, escrito também não é legível, enquadra um bocadinho aquelas palavras do Frederico Varandas, quando diz que o nosso presidente não tem ética. Como é que é? Ética moral, eu já não sei como é que ele disse, mas dizia que não tinha capacidade ética, qualquer coisa, é quase como a dizer que o nosso presidente não tinha sido eleito. E aproveito também já para deixar os parabéns dele, que ganhou, e esperamos que ele lá continue muitos anos, pelo menos enquanto acumular dívida, continua lá, que dizer são frases que são ditas, da mesma forma que o Arte disse aquilo que disse, que se enrolou toda, frases são ditas ou expressões são ditas sem as pessoas perceberem sequer o que estão a querer dizer. E o árbitro dizer
que eh, não tinha havido ali intensidade, apesar do contacto e do puxão. É o que eu digo, é a mesma coisa que o Frederico Fernandes disse, tipo, não tem contexto, não tem sentido. Uma pessoa que tenha 2 dedos de testa não percebe o que o quarto queria dizer. O quarto devia ter dito: olha, não marquei porque não quis. Eu vi o puxão, eu sei que o jogador foi puxado, independentemente de ter sido suficiente ou não, amigo, eu não marquei porque não quis e acabou. E quem manda aqui sou eu. E vocês podem se queixar à vontade. Eu não gosto do Porto e não vou marcar um penalti que o próprio VAR nos chamou a dizer que era penalti. Não vou marcar. Pronto, me apetece. Ok. Um abraço e cada um vai à sua vida. Foi isso que aconteceu. Acho que há muitas pessoas que quando lhes metem o microfone à frente, neste caso não foi o microfone, ele já estava com o aparelho, só teve que o ligar. As pessoas não sabem o que dizem e são expostas a público e acabam por derrapar. Usam expressões fora de contexto, fora de sentido, e foi o que o Quarto fez, porque se dissesse aquilo que ia no coração, dizia, o Arte dizia: olha, não marquei porque não quis. O Frederico Fernandes, quando usou essa expressão da falta de ética do nosso presidente para ser presidente do Porto, ele, o traduzido para a realidade é: olha, eu não sei o que é que estou a dizer, eu estou para aqui a ganhar tempo nos microfones, que é para aparecer, para aquele que manda realmente no Sporting ficar satisfeito, e eu vou continuar com isto. Um, É mais ou menos isso que aconteceu nesse jogo, e é como o Pedro disse, o Gonçalo Sousa não caiu, mas mesmo se tivesse caído, ele não marcava. Não vale a pena estar aqui com as massas, porque o Arte não marcou porque não quis. Depois, passando esse jogo, atenção, eu acho que foi um bom resultado, mais um bom resultado da nossa equipa B, apesar de ter sido um empate, acho que foi um bom resultado e continuamos a fazer bons resultados, eh, comparativamente àquilo que tínhamos feito no início da época. Acho que a equipa B está muito, muito, muito bem entregue neste momento ao João Brandão, mais uma vez, mão na palmatória, continuar assim o João Brandão, que todas as jornadas eu vou repetir. Que também queria realçar o feito histórico do nosso voleibol, e também esperar o feito histórico da manhã do jogo da nossa equipa de futebol feminino, porque ir ao Jamor, uma equipa da segunda Liga, ir ao Jamor, um projeto que é tão recente, é fenomenal, é fantástico, é uma oportunidade única que nós temos. Por outro lado, também queria salientar, e o Pedro já fez aqui uma grande exposição dos nossos resultados do fim de semana, eu não quero estar a alongar, mas realçar o apuramento direto da nossa equipa de handball para a próxima fase da Taça Europeia, que vamos apanhar agora o Melsungen da Alemanha ou o Frederica da Dinamarca, que são equipas que curiosamente estão no 8º lugar dos seus próprios países, ou seja, estão ali numa posição e acima de tudo são equipas muito acessíveis ao Porto para chegar agora à fase final. Já tivemos lá uma vez, não acabou por não correr muito bem, ficamos só em quarto lugar, mas ou foi terceiro, para estar aqui a assinar, foi terceiro. Foi terceiro, foi porque perdemos o primeiro jogo, depois ganhamos, eu recordo. Acho que foi, mas mesmo assim não chegamos à final e podemos ter chegado. Mas temos aqui uma grande oportunidade de o fazer, e por isso é que eu diria que o facto de nós termos sido apurados de forma direta, começando agora a segunda fase, em que temos salvo o Sporting está com 33 pontos e nós com 30, sabemos que é quase impossível nós darmos a volta a esta situação, mas podemos apostar muito também nesta taça europeia, apesar dos nossos adversários serem, à partida, e se tudo correr como nós esperamos, o Vardar, o Kiel ou o Hannover. São todas equipas de Champions League, mas se nós conseguimos estar na Final Four, já é um feito incrível para uma equipa que tem uma época que não está a ser, no cômputo geral, positiva, como pelo menos eu previa, mas que está a começar a- que está a começar a encarreirar para termos um bom final de época. Isso eu acho que foi um fim de semana positivo, é um fim de semana e uma semana positiva, também pegando nos jogos de basquetebol e do hóquei de patins, e que as próximas semanas, os próximos fins de semana se mantenham assim. Sem dúvida, um fim de semana e uma semana também olhando para as provas europeias excelentes, portanto, vamos ver até que ponto é que conseguimos de facto continuar este ímpeto aqui nos meses finais, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista internacional. Ahm, Em nome próprio, rubrica mais recente do podcast Mais Porto, em que o nosso painel traz temas diferentes do habitual para destacar no nosso podcast. Hoje temos o Pedro Ferreira, que quer trazer para debate e para destaque também
o tema da centralização dos direitos televisivos dos jogos do campeonato. É assim, Sim, exatamente, Daniel. Eu quis trazer este tema esta semana para falarmos aqui um bocadinho sobre ele. Pronto, é um tema que tem estado muito em debate no seio do futebol português. Pronto, fazendo aqui um preâmbulo prévio, o Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei que define que a centralização passa a vigorar a partir da época 2028-2029. Isto, os efeitos práticos, neste momento, todos os clubes da Primeira Liga e Segunda Liga negociam individualmente os seus direitos audiovisuais com as respectivas operadoras, e aquilo que acontecerá é que a Liga, como um todo, fará essa negociação com os players e depois, face ao bolo que alcança, acaba por fazer uma redistribuição desses valores com base numa chave de distribuição que já foi até entregue e que nós não sabemos qual é, mas que acreditamos que terá sido, e obviamente terá sido feito em consonância com aquilo que são as sociedades anónimas esportivas, que constituem naturalmente a Liga de Clubes. A Liga, inclusive, criou uma sociedade, a Liga Centralização, para trabalhar este dossiê, e portanto é isto que está em cima da mesa. Isto é uma reforma, do meu ponto de vista, estrutural para o futebol português, uma reforma que me parece necessária, até pelo facto de Portugal, a par do Chipre, ser o único país do futebol europeu no qual não existe direitos centralizados. Portanto, todos os países europeus têm os seus direitos centralizados, portanto as ligas fazem essa negociação de forma, portanto, conjunta. A Liga faz essa negociação dessa forma. Só Portugal e Chipre é que os clubes fazem a negociação de forma individual, e portanto parece-me ser uma reforma verdadeiramente estrutural, verdadeiramente necessária, mas que tem que ser muito bem pensada e muito bem feita por vários motivos que me parecem importantes de realçar. Em primeiro lugar, temos que olhar para o contexto daquilo que é o futebol português e a realidade sociodemográfica e clubística do campeonato português, que é uma realidade muito particular e que nós, muito dificilmente, para não dizer em mais lado nenhum, conseguimos encontrar. Que é, nós temos um mercado em que 95% dos adeptos ou mais são de 3 clubes. Portanto, isto é algo extremamente importante a ter em conta quando falamos numa centralização dos direitos audiovisuais, e quando olhamos para o campeonato português e para a Liga Portuguesa e para aquilo que é o que nós esperamos que sejam a performance das equipas portuguesas nas competições europeias, é muito importante ter em conta. Isto, obviamente, sendo a centralização algo essencial, é muito importante que, a ser feita, se garanta que ninguém fique a perder. E é algo que, neste momento, eh, poderá estar em causa do ponto de vista em que a realidade do consumo de futebol no meio tradicional, que é a televisão, está a mudar. As pessoas cada vez veem menos futebol na televisão, portanto, isso são dados factuais. Basta consultar os mais recentes índices de share e de audiências na televisão, e isso também se aplica àquilo que tem sido as mais recentes negociações de outras ligas. Dou só o exemplo da Liga Francesa, onde existiu um decréscimo bastante considerável do valor total dos direitos da Liga, e portanto esse fenómeno tem acontecido um pouco por toda a Europa. A Premier League acaba por ser aqui um bocadinho uma exceção a essa tendência, também pelos motivos que conhecemos e pela força que a Liga tem tido. E portanto, face a essa circunstância de termos um país com 95% dos adeptos de 3 clubes, onde é importante que esses clubes continuem a ter capacidade para lutar nas competições europeias, e quando digo competições europeias é na Liga dos Campeões. Sabemos que não na próxima, mas na seguinte, em 27, 28, vamos ter 3 equipas nas competições europeias. É importante que nesta negociação se garanta que ninguém fica a perder. E eu acho que neste momento
é muito difícil disso acontecer olhando para a realidade do mercado. Nós, se formos avaliar aquilo que é a soma dos contratos individuais de cada uma das sociedades esportivas neste momento, o Benfica renegociou agora recentemente o seu contrato e, portanto, este valor que eu vou dizer é capaz de ter aqui um incremento de 5 ou 10 milhões de euros, mas o valor ronda os 180 milhões de euros, portanto, de todos os contratos individuais. Eh, eu acho muito otimista achar-se que vamos conseguir ter algum player, e também sabemos que já existem sites interessados a fazer fé naquilo que foram as mais recentes declarações de um dos diretores gerais da Liga, o Jornal Record, mas eu custa-me a crer, sinceramente, que se consiga atingir um valor de 200 milhões de euros. Eh, Parece-me bastante difícil, sinceramente, e acho que só dessa forma que se conseguiria que ninguém fique a perder. Isto obviamente é de especial importância, porque se isto tem um peso grande naquilo que são os orçamentos das equipas grandes, como o Foco do Porto, naturalmente, ainda tem um peso maior nas equipas pequenas. Nós estamos a falar de clubes que têm direitos audiovisuais em valores a rondar os 3,5, 4 milhões ano, depende dos casos, mas os valores são desta grandeza. Isso representa cerca de 70, 80% das receitas. Estamos a falar de um bolo considerável naquilo que é as receitas dos clubes numa época desportiva. No caso dos grandes, a percentagem é grande, evidentemente, mas ronda se calhar os 30, 40%, portanto não tem esse peso tão grande como tem nas equipas pequenas. Portanto, este é um tema que eu penso que deverá ser tratado não só pela Liga, mas também por todos os clubes e por todas as sociedades esportivas, de forma muito séria, com muita cautela, com muito sentido de responsabilidade, porque se é verdade que é uma reforma estrutural para o futebol português, do ponto de vista daquilo que é o seu modelo de negócio, que aquilo que é o seu produto, daquilo que é a expansão e afirmação do campeonato português no panorama do futebol europeu e mundial, é absolutamente fulcral para a competitividade do mesmo que se avance para a centralização, e eu sou totalmente favorável ao modelo centralizado. Não é menos verdade que todas as equipas, todos os clubes, todos os intervenientes, todos os stakeholders neste campo e neste aspecto têm que estar a remar para o mesmo lado, porque senão vai ser muito difícil que este modelo centralizado avance, porque de facto não vai ser possível atingir aqui uma proposta que permita que quer os três grandes não percam e até ganhem, porque o objetivo nem é perder, o objetivo é que todos possam ganhar e que também os próprios clubes ditos mais pequenos também consigam almejar mais valor e mais dinheiro naquilo que são os seus direitos. Obviamente que isto depois, esta negociação depois também toca aqui noutros parâmetros, não só na parte daquilo que é publicidade, que aquilo que é também a promoção do próprio campeonato, daquilo que é também os highlights, etc. Portanto, não estamos a falar só exclusivamente da transmissão dos jogos, estamos a falar de todo um produto comercial agregado, portanto, isso também tem que ser muito bem ponderado, até porque existem, se calhar, contratos já assinados entre os clubes com marcas, com empresas, onde poderá existir aqui alguns conflitos, e, portanto, isto tem que ser feito com grande cuidado e com grande cautela, mas acho que este assunto tem que estar em cima da mesa de forma constante, tem que estar na ordem do dia daquilo que é a discussão pública, e acho que todos os clubes e todas as sociedades esportivas têm que estar cientes do momento em que estamos, e acho que é absolutamente essencial que esta centralização avance, mas em moldes em que o futebol português e os seus clubes fiquem a ganhar e não a perder. Nuno, questiono se gostarias de acrescentar aqui a este tema em particular, bem sei que também estás sensível a temas que influenciam do ponto de vista financeiro o nosso clube, mas também pronto, o futebol em geral, e compreender se tens uma visão neste momento sobre este tema. É algo que ainda não parece estar fechado, mas que eventualmente penso que nós poderemos olhar
pelo menos com, não diria alguma crítica, mas com um olhar de maior análise. Eu acho que este tema precisa de uma análise muito profunda, e o Pedro tem toda a razão, porque temos que compreender demograficamente, em termos esportivos, ou melhor, como disse também o presidente do Sporting, devemos fazer um mapeamento desportivo. Neste caso, ele fez com o presidente da FPF, eles lá sabem a razão para o que fizeram, mas acho que aqui no nosso país, para analisar esta situação, temos que fazer, na realidade, um mapeamento desportivo. E aqui não conseguimos perceber qual é a causa e a consequência. Eu não sei se a causa termos, como diz o Pedro, 90 e tal por cento dos nossos adeptos concentrados em três equipas é devido à exposição dessas equipas, ou, por outro lado, nós temos a exposição dessas equipas porque os nossos adeptos, ou melhor, os adeptos de futebol são 90% dos três grandes. Uma coisa, eu não sei qual é que é o professor, não sei se é o ovo ou se é a galinha neste caso. Mas o que acontece é que nós temos que perceber que nós tínhamos uma federação portuguesa de futebol, que é uma federação, juridicamente é uma federação desportiva de utilidade pública, até é regida pela 248 B 2008, e por outro lado temos a Liga, que é uma associação de direito privado sem fins lucrativos. Olha, uma associação de direito privado sem fins lucrativos tem o objetivo de ser um porta-voz, em termos de organização e em termos de negociação de entidades, em teoria, mais pequenas do que a própria constituída. Ou seja, estamos a dizer que a Liga tem que funcionar como um bolo, como um todo, e a força de todos tem que ser superior à força individual de cada um. Só não vale a pena estar a constituir a Liga. Se formos a ver todas as obrigações da Liga quando foi constituída, desde de promoção de eventos, à calendarização, à defesa do profissionalismo e por aí fora, mas na realidade isto foi criado com um objetivo. Foi criado para os clubes terem uma maior capacidade de negociação com os players que nós temos no momento, e especialmente no que toca a direitos televisivos, porque este é o grande bolo do nosso desporto, do futebol. Não tínhamos dúvidas, e já há muitos relatórios sobre isso e muita informação espalhada sobre isso, que neste momento nós temos, e nós temos visto, Portugal ainda está um bocadinho fora desse sistema, nós temos visto muito investimento privado, seja particular, de family offices, do que seja até às vezes próprios Estados que investem nos clubes de futebol. Qual é o objetivo deles? Durante um tempo foi exposição, lembro do caso, por exemplo, do Abramovich, é um claro caso de exposição e até de posicionamento estratégico pelo próprio. Na realidade, o que nós estamos a assistir agora, muito patrocinado pela JP Morgan e pela Goldman Sachs, é, o, é com o objetivo de alcançar os direitos televisivos. Os direitos televisivos têm muito valor no mercado, embora cada vez, e é como o Pedro diz, as pessoas assistam na televisão a menos futebol, cada vez esses direitos são mais caros, porque existe uma guerra muito grande para os ter. E esses bancos são bancos de investimento, conseguem perceber onde é que está o valor do futebol em si. Vamos comparar, por exemplo, até os próprios salários dos jogadores. Vamos imaginar os nossos jogadores do nosso plantel atualmente e comparar e trazê-los para os anos 90. Vejam o que é que eram os jogadores de futebol, a vida deles nos anos 90, e vejam o que são os jogadores de futebol agora. Porque o interesse ao objetivo pode ter diminuído, mas o investimento aumentou imenso. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Inglaterra teve um jogador no Euro de 96, eu já não me lembro do nome dele, mas acho que era um jogador de Southampton, era o defesa esquerdo da seleção. Eu, entretanto, lembro do nome, e se não for neste podcast, no próximo eu digo, que nos jogos em casa do Southampton aparecia uma publicidade dele, de uma empresa que era dele, que era uma empresa de eletricidade. Porquê? Porque não havia o investimento que há hoje no futebol. Os salários eram salários, obviamente, muito acima da média, mas muitas vezes os jogadores tinham profissões, outras profissões, ou outras empresas que geriam e eram patrocinados mesmo, patrocinadores do próprio clube, perdão, porque apareciam nos momentos televisivos do clube. Se procurarem esta história é muito conhecida e tem muita informação na internet. Isto para dizer o quê? Que a Liga, na realidade, nunca cumpriu o seu objetivo, nunca conseguiu se ter forte o suficiente para os clubes terem o objetivo de centralizar os direitos e eles próprios olharem para isto como mais-valia. E teve que ser o governo a tomar a decisão, com um decreto-lei também, ou uma lei, neste caso, que foi pensada em 2021 e que começa agora a ser mais
agora sim vai entrar em vigor. É o Decreto-Lei, o 22B de 2021. E isto depois tem outro lado, que era aquela exposição demográfica que eu tinha falado. Vamos ser muito objetivos. Nós estamos a falar de uma lei de mercado, ou melhor, de uma. Exato, eu posso ser uma lei de mercado de oferta versus procura. Eu desafio-os a tentar imaginar quantas pessoas é que veem um jogo Arouca Alverca na televisão. Quantas pessoas é que veem um jogo na televisão, na Sport TV, um Estrela da Amadora Nacional? E agora pergunto-vos quantas pessoas é que veem um Porto Benfica, ou um Porto Nacional, ou um Porto contra uma equipa da terceira liga, ou um Benfica contra seja quem for. E eu, por um lado, embora compreenda a necessidade da centralização dos direitos televisivos, Portugal, demograficamente, é muito diferente de todos os outros países europeus. Eu acho que aqui é um tema muito sensível, porque nós podemos estar objetivamente, e aquelas chaves, que está, as chaves das como é que tu disseste, Pedro? Desculpa, as chaves Da solidárias, distribuição. as chaves de distribuição, A chave da distribuição é as chaves da redistribuição, mas eu vou valor. chamar, eu falo tal outro Sim. nome que era a chave solidária. Na realidade, o que estão a fazer é taxar os clubes grandes para conseguir distribuir para mais pequenos. E eu agora faço esta questão. Eh, é justo, eu agora meto os três clubes grandes ao barulho, é justo que o clube grande, que muito dificilmente vai conseguir o mesmo nível de investimento centralizado, como consegue ir diretamente ele próprio ao mercado, porque ele tem muito mais força. Um clube grande em Portugal tem muito mais força do que se calhar os outros 30 clubes. Ele sozinho tem muito mais força. Mas será que nós conseguimos? Ele consegue ir em grupo, ganhar mais e ainda por cima ter que pagar essa chave solidária? Será que é justo? Não sei. Não, a questão é essa, é precisamente essa, não é? É a questão que se coloca, que é se a venda centralizada vai conseguir aportar aqui um valor superior Não àquele que consegue. é a soma É, individual atual, o- sabendo que o Benfica já renegociou o seu contrato recentemente, tendo aumentado para 50 milhões ou 56, já lá coisa o que é que foi, 54. Sim. 56, algo dentro desse género, e os próprios contratos que o Foco do Porto fez e o Sporting são contratos muito altos, Não vou na casa conseguir. Não vou dos conseguir. 40 milhões, na casa dos 40 milhões de euros. Portanto, a questão principal é precisamente essa. Eu aqui abria só aqui mais um ponto, sem me tentar também alongar muito, porque também já vai longo, mas é também dizer algo que me parece necessário, que é esta passagem para o modelo centralizado, que em princípio acontecerá em 28, 29, e a tal reflexão e o tal trabalho que todos os clubes têm que fazer em conjunto com a Liga. Eu acho que deve ser sinceramente acompanhada de uma reflexão daquilo que é a revisão dos quadros competitivos e do modelo competitivo do campeonato. Isso é Eu outra, acho que essa é é outra uma, coisa que eu ia falar. acho que é uma excelente oportunidade para que todos juntos, sentados à mesma mesa, possam rever o modelo competitivo, que do meu ponto de vista tem que ser revisionado, tem que ser alterado, e acho que isso poderá ser uma mais-valia para que depois o mercado possa pagar mais Exatamente. pelos jogos do nosso campeonato. E obviamente podemos discutir vários modelos a 3 voltas, a 4 voltas, com uma fase final, com playoffs, o que seja. Eu não tenho uma preferência, não tenho um modelo fechado, mas eu acho sinceramente que o objetivo deveria ser existirem mais jogos interessantes, mais jogos grandes, mais Portos Benficas, mais Benficas Sporting, mais Benficas Portos, Portos Bragas, e obviamente também garantir que as outras equipas não, que jogarão sempre com os grandes, e portanto isso acontecerá sempre, mas que depois terão jogos entre elas que sejam interessantes do ponto de vista competitivo, porque nós vemos hoje, falaste bem de um Arouca Gil Vicente ou de um Alberca Tondela, Nuno, esse jogo de uma oitava jornada, de uma nona jornada, de uma 10ª jornada, ninguém vê. Mas se esse jogo acontecer à 32ª jornada e se as duas equipas estiverem a lutar para não descer ou para ir a uma competição europeia, nós vemos que esses jogos têm interesse, os estádios têm gente e acredito que muita gente os vê. E eu acho sinceramente que a competição e que o modelo competitivo deve fomentar esse próprio interesse e essa competição, porque no fundo aquilo que faz as pessoas assistirem ao jogo, para além de obviamente a sua paixão clubística e o seu amor clubístico, é também um interesse competitivo, é decidir-se algo, é estar alguém em disputa. Nós estarmos a ver jogos
pá, que não contam para nada, ou que no fundo não contar para nada, pá, ou que o resultado, pá, pouco vai interessar, acaba também por desinteressar-se, as pessoas acabam por se desinteressar de ver futebol. Acho que o exemplo que a UEFA deu com a reformulação competitiva, quer da Champions League, quer da Liga Europa, é um bom exemplo disso. Acho que deve ser algo que deve ser acompanhado, eh, por ligas europeias. Eu estou agora a centrar a discussão aqui no campeonato português e na centralização, mas eu acho sinceramente que mesmo as outras ligas domésticas que já estão centralizadas, acho que também deviam de fazer uma reflexão sobre os seus modelos competitivos, sinceramente, porque hoje em dia, como também estavas a dizer e como falamos, o público mais jovem tem hábitos de consumo muito diferentes do que aqueles que nós tínhamos há 10, 15 ou 20 anos. A oferta é muito grande, a competição é muito grande, o conteúdo de entretenimento é diverso, com plataformas de streaming, com hábitos de consumo diferentes, com o uso das redes sociais, dos telemóveis, dos tablets, e o prender a um jogo de futebol durante 90 minutos um jovem de 15 anos, de 16 anos, de 12 anos, de 20 anos, hoje em dia é muito mais difícil do que era há 15 ou 20 anos atrás, porque a oferta é muito maior e é muito mais diversa e, portanto, no fundo, eh, isto é uma luta que todos os players, não só de futebol, mas também de outras modalidades e de outros conteúdos de entretenimento têm que ter, que é o que é que eu vou fazer para que o maior número de pessoas assista àquilo que eu quero vender. E, portanto, acho que isso tem que estar na mente de quem gera o futebol, não só em Portugal, como também a nível europeu e mundial. E eu acho sinceramente que essa reformulação competitiva, trazendo modelos que, obviamente que isto é uma questão de teoria, de probabilidade, mas percebendo que fazendo um campeonato a duas fases, como a fase final ou playoffs, que esse interesse competitivo vai aumentar, e acho que sinceramente era uma excelente oportunidade para em Portugal essa discussão também ser tida e ser reformulado esse modelo do campeonato. E acho que o que a UEFA fez com a Champions League, com a Liga Europa, com este formato de fase de liga, é um excelente exemplo de como podemos reformular uma competição, torná-la interessante do ponto de vista competitivo, sem ela perder o seu valor, a sua história e a sua cultura. Portanto, acho que esse é um bom exemplo daquilo que poderá ser seguido pelas ligas domésticas, a começar pela nossa, obviamente. Esse era o ponto para mim, o ponto, o fulcral da questão, que era aí que eu ia acabar, que era se nós não podemos, aliás, é um número que eu tenho, que mais de 70% das receitas, eu risco a dizer quase 80% das receitas do futebol nacional são, ou melhor, não é as receitas, é o valor total da faturação, são dos três grandes. No modelo que nós temos, os direitos, a centralização dos direitos só vai trazer uma coisa, Sim, só vai trazer um déficit desportivo comparativo quando fomos comparados com os restantes players, com os restantes campeonatos europeus. Ou seja, nós vamos começar a nivelar por baixo. Porque quando tu tens 80% de uma faturação global de 34 clubes, 34, não sei se estamos, aqui tem equipa mesmo, mas pronto, 30 clubes são de 3 clubes apenas. Então o que nós estamos a ter aqui é uma coisa muito simples. Nós estamos a ter uma sobrevalorização dos clubes mais pequenos. Porque se na sim, realidade se 80% está em 3 e nós vamos tentar equiparar, obviamente que não vai ser equilibrado para todos, mas vamos tentar taxar os clubes grandes para dar aos mais pequenos, nós estamos aqui a fazer uma coisa que é nivelar por baixo. A única solução que sim, isto tem é garantir que quando tu tens a centralização, tu não podes ter os clubes grandes a ganhar menos. Qual é a única opção? Tornar o campeonato muito mais interessante. Como é que é o campeonato muito mais claro. interessante? É como tu dizes, reformular, pensar aqui um modelo, seja a 4 voltas, seja com playoffs, seja com o que seja, mas nós temos, à dimensão que nós temos, com 80% das receitas serem garantidas por 3 clubes, então nós não podemos ter 18 equipas na primeira liga e 18 equipas na segunda. É impossível. Nós somos um país pequeno, Claro. somos um país periférico, nós não podemos almejar ter uma liga como a espanhola, como a francesa, como a alemã, como a inglesa. Pá, porquê? Porque não é uma liga interessante. Acabou. E se nós temos um governo que decide, olha, nós a partir de agora vamos ter uma centralização dos direitos televisivos, ótimo. Querem tomar essa decisão?
querem tomar uma posição sobre uma liga que é uma associação privada, uma associação desportiva privada sem fins lucrativos, querem tomar uma decisão sobre isso, ótimo, tomem, mas pensem naquilo que estão a fazer. E agora é o trabalho da liga pensar novamente no modelo competitivo, porque o modelo que está não é sustentável. Não é sustentável para os grandes, vai ser cada vez menos sustentável para os grandes. E porquê? Porque nós, comparativamente com os outros clubes da Europa, até tem uma questão muito simples. Nós não conseguimos formar um platel para fazer 34 jogos durante o campeonato, mais competições europeias. Não temos dinheiro para isso, não temos capacidade para isso. E acima de tudo, os próprios jogadores não têm interesse nisso. Nós não conseguimos ser equilibrados, equiparados com outros clubes. Isto acontece de forma muito simples. Não é só do ponto de vista financeiro que nós não conseguimos equilibrar, por exemplo, com um clube que luta para descer a divisão em Inglaterra. O próprio interesse do jogador é muito superior a ir para lá do que ir para aqui. Não estamos a falar só do ponto de vista financeiro. Porquê? Vamos ser muito honestos. Ele vai jogar. Vamos jogar num jogador que esteja sei lá, no penúltimo classificado do campeonato inglês. Ele sabe que vai jogar a Manchester, sabe que vai jogar ao United, ao City, ao Chelsea, vai ter exposição, vai ter gente a vê-lo. Pá, um jogador que vem para o Porto, apesar de ter liga, a única coisa que ele vai ter, o Porto, Benfica ou Sporting, de exposição, um jogador normalmente, vamos imaginar, da América do Sul, da Europa, ou que seja, num ponto de lançamento de carreira, o que ele vai ter, em primeiro lugar, vai ganhar menos, e o que é que ele vai ter? Vai ter os jogos de maior exposição, que são os jogos das competições europeias, essencialmente os da Liga dos Campeões e os principais, e os jogos em casa com os grandes em casa, num campeonato mais grande, não tem mais nada. Qual é o interesse dele em ficar aqui e evoluir? É se for bem pago ou se o projeto desportivo for muito, muito aliciante, que normalmente nunca é, vir para uma liga periférica não é, ou então se tiver uma promessa de dizer, olha, tu aqui evoluís, tu cresces, depois vais à tua vida ao primeiro que aparecer. Por isso é que nós vemos muitas vezes que nós não conseguimos aguentar os jogadores. Porquê? Nós não somos interessantes. Sim, eu diria até que esses 80%, Nuno, que falaste, passarem para 50% ou 60% não seria necessariamente mau, desde que o valor global fosse mais alto e que Exatamente, mas garantisse não consegues. que esses 50% ou 60% não eram menores do que os 80%, até porque Portugal é o país da Europa onde a diferença entre o que mais recebe e o que menos recebe é maior. Portanto, É mas mais com uma larga polarizada. diferença É mais polarizante. para uma larga diferença para o segundo, onde a diferença é maior. Portanto, é mesmo algo extremamente gigantesco. E eu diria que, obviamente, que encurtar essa diferença e diminuir a percentagem que os grandes têm do bolo total não é necessariamente mau. Agora, temos a garantir que o bolo total é maior do que aquele que temos atualmente, Mas não, e acho não que, vais como conseguir. falamos, e concluindo, esse é o desafio. Parece-me neste momento extremamente complicado e acho que não se vai conseguir sem toda a gente sentada à mesa, sem uma reformulação profunda sobre o nosso futebol a todos os níveis portanto acho que isto tem que estar mesmo em cima da mesa nos próximos tempos para que cheguemos a 28, Ah, pá, 29 com algo que não nos faça, porque é esse o risco com que estamos neste momento, que é de poder tornar Portugal numa Bélgica ou numa Polónia, é o que vai já nem acontecer. digo numa Holanda, Se tu- porque o Ajax, pronto, agora está a passar uma crise, mas ok, ainda vai conseguindo competir, o PSV de vez em quando e tal, mas nós olhamos para uma Bélgica, por exemplo, tem um modelo centralizado, sim senhor, tem um campeonato competitivo, pá, o Clube Bruges anda lá de vez em quando, mas não tens um clube belga a ter performance nas Liga dos Campeões como têm os clubes portugueses, ou não tens um clube polaco a tê-lo. Na Escócia a mesma coisa. Portanto, aquilo que nós corremos o risco é de que se os grandes ficarem a perder com este modelo centralizado, mesmo acabemos por ter um campeonato mais competitivo, dando mais força aos pequenos, vai fazer garantidamente com que Porto, Benfica e Sporting acabem por perder competitividade lá fora e que tenham muito mais dificuldade em fazer boas prestações na Europa. Já tens E temos, clubes. lá está, esse exemplo nos países que citei, poder citar outros, os nórdicos, por exemplo, portanto, países da nossa dimensão, onde as equipas que ficam nos primeiros lugares, pronto, andam lá de vez em quando, têm uma performance. Pronto, tivemos agora o Bodo este ano, na Noruega, mas o Bodo até mesmo um caso, um conto de fadas, não é? Uma cidade com 40 mil habitantes, se calhar até nem é um bom exemplo, mas acho que a Bélgica e a Holanda são excelentes exemplos disso mesmo, com modelos centralizados, e onde as equipas que normalmente têm sucesso nos seus campeonatos têm muito mais dificuldades
em competir na Europa, precisamente porque o valor que recebem de direitos televisivos é consideravelmente inferior àquilo que em Portugal os grandes conseguem oferir. E tens outra coisa, tu tens neste momento em Portugal clubes que já atingiram 600 milhões de passivo. Se lhes vais cortar ainda um bocadinho aquilo que é garantido para eles, só vai tornar a sua gestão ainda mais insustentável. Já é insustentável, já é impossível, então se aumentares isso, vai-lhes aumentar o passivo, para eles serem minimamente competitivos. Tu não estás a aumentar o teu mercado, porque não tens mais gente em Portugal a consumir, não vais aumentar o mercado externo, porque o interesse mantém-se exatamente o mesmo, ou se calhar vai diminuindo ao longo dos tempos, não faço ideia, isso não sei, mas aumentar não vai, porque não há razão para aumentar, porque vão ser sempre os três grandes a ganhar, então 90% dos jogos não são interessantes para vender. Eh, o que é que vais obrigar os clubes a fazer? Maior esforço financeiro ou diminuir a sua exposição ao risco. Qual é a melhor forma de diminuir a exposição ao risco? Nivelar por baixo. Vamos deixar de ter, se calhar, tão bons jogadores, vamos ter que ir buscá-los muito mais frescos, como fazem na Holanda e lá está na Bélgica, que são viveiros muito. eh, são viveiros normalmente, e até a própria Dinamarca, são viveiros ainda muito de jogadores que se despontam muito cedo, ou demasiado cedo, porque aliás, nós mudamos completamente o paradigma. Nós, nos anos 90, conseguimos ir buscar o melhor ponta de lança do mercado brasileiro, do Campeonato Brasileiro, que era na altura o Jardel. O Porto conseguiu ir buscá-lo. O Sporting conseguiu buscar um campeão do mundo como o André Cruz, de forma relativamente fácil, ou seja, fácil dentro das suas possibilidades. E neste momento, tu tens um clube como o Real Madrid que dá 45 milhões ou 50 milhões por dois jogadores de 16 anos à espera que eles façam 18 para vir para a Europa. Já não conseguimos buscar esses jogadores, é impossível. Ou sacamos assim alguns super jogadores como o Oscar e o Froholt, ou então, olha, como o Samu tem 20 anos, nós tivemos que pagar no total 35 milhões de euros. Podemos fazer isso com todos? Não, podemos fazer com o Samu, podemos, mas não vamos continuar a poder fazer isso. Daniel, Mas vamos lá que sempre está a numa ficar tarde perspectiva já, pá. mas sempre numa perspectiva de venda. Eu, na minha perspectiva, continuo a achar que o SAMU é, acima de tudo, um investimento financeiro, Sem dúvida, que tem uma o componente Samu futebolística. é um puro investimento financeiro, não é mais nada, Exatamente. mas é um investimento de risco. Hã, para completar apenas aqui a discussão, que na minha perspectiva é positiva, porque acho que faz sentido, porque vai mexer com a dinâmica do futebol português. O caso francês, na minha perspectiva, é sintomático, porque a França passou por um boom, digamos assim, em que houve dinheiro a entrar para os clubes por causa dos direitos televisivos e depois as coisas acabaram por diminuir face a uma negociação subsequente que não correu bem. Eu convido as pessoas a procurar alguns vídeo-artigos no YouTube, por exemplo, relacionados com o caso francês e particularmente também outros casos na Europa e também, em abono da verdade, o caso inglês, que acabou por se salvar a si próprio, no sentido de manter o interesse e a competitividade, mas também passou por um período em que houve um investimento dos distribuidores, que não teve retorno numa primeira fase, e levou à falência de um canal, por exemplo, e portanto, isso acaba por ser, na minha perspectiva, a parte que é mais interessante nesta situação, é perceber que tipo de players, digamos assim, que tipo de dinheiro é que quer entrar no futebol português para obter os direitos televisivos. E é isso que vai, no final dos finais, hum, determinar se os clubes grandes perdem ou ganham. Se existe um interesse musculado de algum player que queira comprar eventualmente a totalidade, ou se vamos passar por um período em que vamos tentar dividir o bolo aos bocadinhos e fazer o leilão de partes de jogos e partes de interesses, olhando para o campeonato. Um, Vamos continuar a olhar no sentido de tentar obter mais detalhes para eventualmente trazermos para aqui. Isto é algo que mexe com os clubes, porque, como foi mencionado aqui muito bem, isto é receita fixa. Portanto, os clubes estão à espera desta receita fixa para poder fazer as suas despesas, os seus orçamentos. Um, Mais predictor.app, a hipótese de ganhar prémios com palpites grátis nos resultados do Futebol Clube do Porto à boleia do nosso parceiro Betano. O registro é gratuito e podem desde logo começar a participar. Já podem participar quer no jogo da Liga Europa, quer penso também do jogo do campeonato. Aquilo
como eu percebi, já estavam os 2 jogos libertados. Próxima quinta-feira, às 20 horas, segunda mão, 2 oitavos de final da Liga Europa. O Stuttgart ganhou em casa ao Leipzig neste fim de semana, uma equipa que acaba por competir com os mesmos com o Stuttgart pelos mesmos objetivos neste momento, entrada na Liga dos Campeões através das primeiras posições do campeonato. Primeira vez que recebemos o Stuttgart aqui também no Estádio do Dragão. Tiago Silva deverá ser baixa por assuntos pessoais, naturalmente, por causa do falecimento da sua mãe. Ahm, a pergunta que lanço para vocês, porque, primeiro, vimos 4 vitórias consecutivas frente a clubes alemães. 2 fora e 2 em casa. Temos um saldo positivo. Mas o nosso objetivo é o campeonato. Nuno, começo por ti nesta fase. Na passada quinta-feira fizemos alguma gestão, e portanto que o 11 para esta partida com vista também a Braga e à Pedreira. Zaidu ou Moura ou Martim, Denis Gula ou Mofi, Fofaná, Mora, Borja também no 11. Sabemos que o Oscar Piatuzewski não está inscrito. Portanto, o que é que te parece esta possível aposta de Farioli para esta partida? Como é que acreditas que ele se pode guiar para este jogo? Eu apostava numa equipa muito próxima àquela que utilizou a semana passada, se bem que não colocava o Zaidu, colocava o Francisco Moura, a defesa esquerda, porque acho que o Zaidu vai ser muito, muito importante no jogo com o Braga. Eh, Lá está, como disse, precisa de uma equipa mais rodada aqui, ou melhor, não tão rotinada como o nosso 11. A mais rodada pode ser uma equipa que está mais habituada a jogar junto, mas não, acho que é uma equipa que seja opção de banco. E aposto no trio do Borja com o Mofi. Acho que o Mofi tem que jogar este jogo com o Stuttgart. Porque, por outro lado, embora eu não acho o Denis Gould tão um jogador como o Monfils, acho que no momento em que está vai fazer mais falta em Braga pelos apoios que ele pode conseguir dar no jogo, que tem ali algumas particularidades. Mas eu já falo assim do Braga. Contra o Stuttgart, eu acho que vai ser um jogo muito duro, muito difícil. Lá está, eles vão entrar com muita força, com o meio campo ali a rodar e a parecer um motor, que na realidade é o meio campo deles é o motor da equipa toda, que aquilo são jogadores com pés muito bons e com muito estofo físico, eu acho que são mais frauds eh, que apareceram ali no Stuttgart, mas acima de tudo espero que a nossa equipa tenha a capacidade de conseguir aguentar estes momentos iniciais dele e partir em contra-ataque, porque jogar com o William e com o Borja na frente e também com o próprio Mufi dá essa oportunidade, dá a oportunidade de eles terem foco na baliza direta e não foco no apoio, porque isso sim vai ser necessário no jogo com o Braga. Sem dúvida. Pedro, passo também a palavra no sentido para perceber o que é que acreditas que o Farioli irá fazer, se vai apostar novamente em alguma rotação, ou se pelo facto de ter o jogo em casa, pode eventualmente apostar em mais titulares do que aquilo que fez no Stuttgart, mesmo tendo em conta a vantagem que objetivamente existe para esta partida. Estou em linha com aquilo que o Nuno disse. Ficaria muito surpreendido caso o Farioli não fizesse uma rotação idêntica à que fez no jogo com o Stuttgart na primeira mão. E quando falamos de rotação, nós até custa falar disto desta forma, porque claramente nós vimos isso acontecer em Alvalade, onde pronto, infelizmente perdemos, é verdade, 1-0, e em Stuttgart, onde vencemos. Pá, e nós vemos uma equipa com níveis competitivos muito altos, a jogar contra adversários difíceis, fora, e a competir, num caso a ganhar, no outro a perder em pormenores, e portanto até custa estar aqui a falar em titulares e suplentes quando a equipa apresenta este nível de rendimento. Agora, obviamente que há aqui uma necessidade de fazer aqui alterações de jogo para jogo e de competição para competição, de forma a que a equipa esteja fisicamente em níveis aceitáveis, em níveis exigidos para este momento da temporada, porque muito se decide, é uma fase muito importante, com jogos fundamentais e, portanto, acho que o Francisco Farioli tem que ter isso em conta e certamente levará
levará isso em conta mais uma vez na quinta-feira. Pronto, acredito que o Diogo Costa se manterá na baliza, isso seria muito surpreendente se não o fosse. De resto, acho que poderão haver aqui alterações de 6, 7 jogadores face àquilo que foi o jogo contra o Moreirense. O Oscar, já todos sabemos, não está inscrito e, portanto, não poderá jogar. Se jogar, somos automaticamente desclassificados, portanto, não queremos que isso aconteça. E acho que poderão haver outras alterações. O Nuno falou e bem, acho que o Monfils vai ser titular. No caso da lateral esquerda, eu percebo o que o Nuno disse, e tendo a concordar, mas é uma situação difícil de gerir neste momento, tendo em conta a forma como o Francisco Moura se encontra junto da massa adepta, e não só isso é fruto também de más exibições do Francisco e de um momento menos bom da parte dele, até parece mais do ponto de vista psicológico, porque aquilo que tem acontecido acho que é muito fruto de uma inconsistência mental do Francisco Moura e, portanto, colocá-lo a titular em casa num jogo decisivo para a Liga Europa, não sei se poderá ser a melhor decisão, mas quem está com a equipa, quem está com o grupo todos os dias, saberá qual a melhor decisão a tomar. E para além disso, haverão outras alterações. O Fofana provavelmente vai ser titular, o Alberto, que descansou contra o Moreirense por castigo, provavelmente também vai jogar de início. Não sabemos se o Tiago estará disponível ou não devido à situação do falecimento da sua mãe, mas acho que vão haver aqui alterações significativas. Uma coisa temos a certeza, porque já temos provas dadas sobre isso, será um Foco do Porto muito competitivo, um Foco do Porto capaz de discutir o jogo, discutir a eliminatória. Partimos em vantagem, o foco é sempre vencer, naturalmente. Agora temos aqui a margem de jogar com dois resultados. Não é que esteja aqui a dizer que vamos jogar para o empate, nada disso, mas todos sabemos e de forma pragmática que existem momentos no jogo em que poderá ser preciso jogar com estes resultados, e se assim for necessário, temos esse conforto. E espero que na quinta-feira tenhamos uma excelente noite europeia no Dragão e possamos carimbar o apuramento para os quartos de final da prova e seguir o sonho de chegar a Istambul para defrontar, para disputar a final da Liga Europa, quem sabe ganhá-la pela uma terceira vez. Exatamente, veremos até que ponto é que conseguimos de facto esse objetivo, de chegar à Turquia. Sabemos as possibilidades que temos e o quadro que poderemos eventualmente defrontar até à final da competição, se lá chegarmos, mas o foco, na minha perspectiva, continua a ser o campeonato, e por isso é que domingo às 20h30 teremos a visita a Braga. Braga é quarto na Liga, tem tido uma trajetória ascendente nos últimos jogos dentro da competição. Empatou com o Sporting para a Liga mais recentemente e acabou por perder na Hungria com o Ferencváros para a Liga Europa. Adiou o seu jogo que tinha este fim de semana frente ao Casa Pia. Terá agora o jogo da segunda mão em casa frente à equipa húngara, antes do jogo com o Futebol Clube do Porto. O ano passado o Braga venceu por 1-0. Na primeira volta tivemos uma vitória que foi muito difícil, frente ao Sporting de Braga. O clube visitante na altura mostrou-se um excelente nível, e portanto na minha perspectiva foi o jogo mais difícil que nós tivemos no Estádio do Dragão até agora, pelo menos essa é a minha ideia. Como o Pedro mencionou, o Alberto Costa estava castigado frente ao Moreirense e por isso regressa. Historicamente para a Liga, o Futebol Clube do Porto até tem um registro muito interessante: 37 vitórias em 69 partidas, com 16 derrotas e 16 empates pelo meio, e por isso a questão vai também para aquilo que mencionei frente, para a partida frente ao Stuttgart. Que 11, Pedro, que 11, espero eu, 11 de gala. Espero eu, sem lesões vindas do jogo com o Stuttgart, e que possamos apresentar-nos na máxima força em Braga. Sim, na máxima força nunca será, porque já sabemos que temos aqui jogadores lesionados e arrumados para a temporada, mas dentro daqueles que estão disponíveis neste momento, esperamos estar na máxima força em Braga para um jogo de gala, para um grande jogo, para um jogo
de grau de dificuldade muito elevado e que poderá ser muito importante naquilo que é o nossa caminhada para o título nacional. O jogo em Braga surge aqui no final de uma série de jogos no mês de março terrível, com deslocações a Alvalade, à Luz, a Estugarda, com depois um jogo em casa com o Estugarda, e portanto vai ser aqui o final de um ciclo infernal, onde muita gente achou que o Futebol Clube do Porto ia cair, que se calhar o Foco do Porto no fim desse ciclo já não seria líder, o que não é verdade. Independentemente do resultado de Braga, o Foco do Porto vai ser sempre líder no final deste mês de março e deste ciclo infernal. E eu acho que quando o mês começou, muita gente achava que isso não ia acontecer e, portanto, temos essa garantia. Mas nós queremos ir mais além e queremos terminar este ciclo com uma vitória em Braga. E eu estou convencido que o vamos conseguir in- independentemente de estarmos perante um adversário muito difícil, um adversário muito competitivo, cujos nossos rivais ainda não conseguiram derrotar este ano. O Benfica foi derrotado pelo Braga para a Taça da Liga e empatou em Braga para o campeonato. O Sporting empatou os 2 jogos com o Braga. Só o Foco do Porto conseguiu derrotar o Braga em casa. Portanto, é algo de assinalar. O Braga é uma equipa que tem feito uma temporada, no que diz respeito ao campeonato, um bocadinho mais irregular do que aquilo que é habitual, muito pelo início turbulento, complicado. O Braga começou muito cedo a época, com as pré-eliminatórias da Liga Europa, e isso fez com que houvesse ali alguns deslizes no início do campeonato. Acabou por estabilizar, tem feito uma Liga Europa muito positiva, apurou-se nos 8 primeiros, teve agora um revés grande no Ferencváros, mas há o segundo jogo em Braga amanhã e poderá ainda dar a volta. Teve também uma derrota surpreendente para a Taça de Portugal em Faf, mas a época do Braga tem sido em crescendo no que ao campeonato diz respeito, tem-se dado muito trabalho aos nossos rivais. Nestes jogos é sempre uma equipa que vem muito, muito cara à derrota e, portanto, só um Porto na máxima força, em grande nível, em níveis competitivos muito, muito altos. Quando digo competitivos, não falo só da parte técnica, mas também da parte mental, de saber gerir o jogo, saber gerir as emoções. Sabemos que jogar em Braga não é fácil e sabemos também o peso que o jogo tem. Só um Porto, em seu mais alto nível, vai conseguir celebrar com a vitória e eu acho sinceramente que o vamos conseguir fazer. Eu estou muito confiante, vejo a equipa num crescendo exibicional e num crescendo de forma grande, vejo a equipa fisicamente preparada, vejo a equipa fisicamente robusta, vejo a equipa em condições de chegar a Braga, ganhar e, como disse, já sabemos que vamos terminar este ciclo em primeiro, mas queremos terminá-lo em primeiro, pelo menos com a vantagem que temos, e depois olhar para abril e para o que falta do campeonato, com uma ânsia muito grande de ir para os aliados em maio. Como disse, os portistas acordam a pensar nisso, deitam-se a pensar nisso e todos estamos com grande, grande, grande ânsia de ser campeões nacionais e essa ânsia acho que transborda e acaba por contagiar também a nossa equipa técnica, todos aqueles que todos os dias trabalham no Olival e acho que todos juntos sinceramente, vamos conseguir levar este jogo de vencida e dar aqui mais um passo importantíssimo rumo ao campeonato nacional. É um adversário que tem sido forte com os fortes e tem-se colocado em Sim, evidência a qualidade que tem. Eventualmente, se calhar, mais fraco com os fracos, tem sido sim. derrotas no campeonato, nenhuma Acho que contra os tem, grandes. acho que calhar tem um bocadinho muito a ver com as características da equipa e de alguns jogadores. O Braga é uma equipa que privilegia muito a posse de bola, consegue dominar os jogos, consegue colocar os adversários em sentido. Vimos isso com o Sporting. Na segunda parte, o Sporting foi praticamente inexistente em Braga. Agora parece-me que ali na frente está muito dependente daquilo que é o rendimento do Rodrigo Salazar e do Ricardo Horta, que são 2 jogadores extraordinários, fantásticos, que fazem muitos golos, que desequilibram muito, mas acho que a equipa está muito dependente ofensivamente do rendimento desses jogadores e tem pouca gente para além deles a contribuir. Isso depois em jogos onde o Braga tem um volume ofensivo maior, onde de marcar golos,
acho eu, tem acabado por ser a pecha da equipa, mas lá está, nestes jogos grandes, grande craveira, com adversários fortes, o Braga tem conseguido não só equilibrar os jogos, como os dominar. E temos o exemplo do jogo do Dragão, onde em muitos momentos o Braga conseguiu ser superior ao Porto, mas lá está, foi aquela superioridade territorial de bola, sem nunca conseguir criar muitas oportunidades de golo, sem nunca criar muito perigo. Aconteceu um bocadinho o mesmo contra o Sporting agora no jogo para o campeonato. Felizmente apareceu aquele penalti no final do jogo que deu o empate ao Braga, mas o Braga consegue ter essa capacidade de dominar os jogos, embora é verdade, não acabe muitas vezes por aquilo que é o perigo ofensivo não ser muito veemente. Vamos ver o que é que acontece frente ao Ferencváros e depois também frente ao Futebol Clube do Porto, perceber se há alguma fadiga que se transfere dos jogos. Nuno, passo a palavra também para perceber como é que vês esta partida, esta deslocação a Braga, numa altura em que, na minha perspectiva, penso que esta será. eh, Não há jogos do título, só mesmo aquele último que vale o título, mas este tem pinta de jogo do título, parece-me ser um passo importante se o Futebol Clube do Porto somar os 3 pontos. Sim, e daí eu prever que a primeira equipa a entrar, ou melhor, a primeira equipa a ser conhecida durante a semana que vai atuar no estádio da Pedreira vai ser constituída pelo Luís Godinho e pelo Tiago Martins ou o Bruno Esteves no bar. Eu aposto que o Luís Godinho vai aparecer outra vez, porque faz todo sentido ele ser nomeado para Braga. Para muito mal dos nossos pecados, eu acho, estou a ver que seja ele. Acho que eu vou puxar um bocadinho atrás daquilo que tu disseste. Eu não acho, e vou concordar um bocadinho com o Pedro, eu não acho que o jogo do Braga no Dragão tenha sido o nosso jogo mais complicado. Eu acho que o nosso jogo mais complicado, aliás, nós tivemos dois jogos muito complicados no Dragão. Um foi com o Estoril e o outro foi com o Nacional da Madeira. Eu acho que o Braga teve muita posse de bola, mas não teve objetividade. Eu lembro de um lance de perigo deles tirando o gol do Vítor Gomes, que foi quando eles estavam com posse de bola, um lançamento à entrada da área, uma bola picada do Ricardo Horta para o Navarro, mas que ele não conseguiu dominar. Ou o dominou e mandou a bola por cima. Mas acabou por ser a única jogada de perigo deles tirando o gol, e por isso é que eu acho que o Braga tem muito este problema de ter muita bola, mas não consegue ser muito objetivo. E também tem muito a ver com o facto de não ter um ponta de lança. Porque para o Vítor não é um ponta de lança. Eu olho um bocadinho aquilo como uma equipa na altura do Lopetegui, em que circulava muita bola, mas a objetividade não era muita. Mas nós aí tínhamos um ponta de lança que era o Jackson e que ele metia lá dentro com muita facilidade. Eu acho que o Braga vai jogar, e por isso é que eu disse que acho que nós vamos precisar dos nossos melhores jogadores a defender nas laterais. E concordando com o que o Pedro disse, o Martim na direita e o Zaidu na esquerda. Porquê? Porque se bem que na esquerda eu não me acredito que ele jogue que deixe de fora o Lelo, como deixou contra o Sporting, porque quem tiver na direita vai levar com o Zalazar e com o Lelo, e quem tiver na esquerda vai levar com o Vítor Gomes e com o Ricardo Horta. Por isso eu acho que vai ser mesmo muito e depois com o Paulo Vítor a pendular de um lado para o outro. Vai ser muito importante os nossos jogadores estarem, os nossos laterais defenderem muito bem. Eu também não acredito, por exemplo, e aqui já vou arriscar, que ele jogue com o João Moutinho. Acho que o João Moutinho neste meio de campo vai precisar de muito pulmão. Ele tem mais pulmão do que qualquer outro jogador na Liga, para a idade que tem, mas acho que vai ser um meio de campo muito choque. E eu acho que foi esse o problema do Braga com o Sporting, foi quando começa com o João Moutinho, o meio campo também é muito duro, e não começa com o Grealish e com o Gorbi. Eu acho que ele vai começar com estes dois, com a desvantagem para nós, comparativamente ao jogo do Sporting, que eu acho que o Paulo Oliveira não joga e joga o Niakate, que é muito melhor que o Paulo Oliveira. E daí também ter falado no Dani Jul, porque vai ser necessário um jogador que até pode não ser tão bom tecnicamente, pode não ser tão bom a finalizar, whatever, pode não ser tão bom em tese como o Mofi, mas o Dani Jul tem uma coisa, o Dani Jul, embora às vezes não consiga controlar a bola, ele sabe descer. E vai ser muito importante que o nosso jogador saiba descer para arrastar um dos centrais do Braga e criar espaços para a entrada do Piatusevski. Da mesma forma que aconteceu no Dragão, no golo que é marcado pelo Borja, em que é uma descida de ponta de lança e ele fica praticamente num contra um com o Vitor Gomes e saca-lhe a bola. Saca-lhe a bola, não. Recebe um passe e antecipa-se e fica sozinho com o guarda-redes e marca golo. Eu acho que vai ser muito importante, o jogo vai passar muito por aí, nem tanto pelo nosso meio campo, mas na capacidade do nosso ponta de lança tenha para criar espaços. Vai ser um jogo muito duro para o Denis Gol, se calhar o jogo mais difícil, aí sim, o jogo mais difícil que ele teve no campeonato, porque
o jogo vai exigir muito, muito dele. Daí eu apostar nessa nossa equipa de gala, eh, que não há outra solução. É como tu dizes, este jogo, para além de ser o jogo em Braga, é o jogo da paragem para as seleções, e nós sabemos que psicologicamente isto é muito, muito importante. Na realidade, nós neste momento estamos a sete pontos à frente do segundo classificado, dos segundos classificados, digamos assim, apesar de termos mais um jogo, eh, mas eu acho que é melhor para nós termos os jogos concluídos do que se tivéssemos, por exemplo, tivéssemos sido nós a adiar o jogo, ou tivéssemos também adiado o jogo, e ainda temos que completar esse ou não. O que importa ao Porto neste momento é, como se diz também na gíria de futebol, comer jogos. Ou seja, este jogo passou, ganhou, já tem menos um para fazer. E é isso é o mais importante, é terminar o campeonato. E por mim fazíamos todos os jogos já de seguida. Não queria saber, não parava, não via paradas em seleções, não via nada. Porque o Porto precisa, especialmente quando está no momento de forma bom, embora com os jogadores cansados, mas o momento de forma neste momento é bom e a dinâmica da vitórias também é muito positiva. Por isso eu acho mesmo que a equipa tem que ir com tudo e esperar um jogo muito duro e muito exigente na E esperamos que venha também com o alento de quinta-feira. Olhando para a semana no cômputo geral, e já mencionamos quarta-feira, dia 18, às 20h30, futebol feminino, segunda mão da Taça de Portugal, meia-final, Futebol Clube do Porto, Vitória Sport Clube no Olival. Na quinta-feira, o jogo com o Stuttgart, da Sport TV 5, 20 horas, e depois um fim de semana com bastante competição. Primeiro às 15 horas, Liga de Basquetebol Futebol Clube do Porto Benfica no Dragão Arena, transmissão Porto Canal, e às 18 horas duas partidas. Primeira deslocação do Porto B ao Portimonense, com transmissão na Sport TV 3, e no Porto Canal a visita do Futebol Clube do Porto em hóquei à Oliveirense. No domingo, olhando para o futebol feminino, campeonato, o Futebol Clube do Porto versus Roubaix Force, no Olival. Às 17 o voleibol feminino, com recepção do Vitória Sport Clube no Dragão Arena, e depois às 20h30 o grande jogo da jornada, Sporting Clube Braga Futebol Clube do Porto, em Braga Sport TV 1. Meus caros, a hora já vai adiantada, vamos terminar o nosso podcast. Assim fechamos o episódio 33 do podcast Mais Porto. Muito obrigado ao Pedro e ao Nuno por partilharem a sua visão, à equipa do Mais FC Porto pelo apoio que nos dá a este projeto, e um agradecimento muito especial a quem nos segue a partir das nossas plataformas em que publicamos. Cada play, cada partilha, cada mensagem faz a diferença para nós, porque isto é um espaço feito por portistas para portistas. Voltamos em breve com mais conversas, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Até já, boa semana. Um abraço, boa noite a todos. Boa semana.